meu povo! Vocês estão bem? Obrigado por estarem mais uma vez aqui no Léo Severino Podcast, nesses podcasts exclusivos e especiais com os nossos pré-candidatos aqui de Itajaí. Hoje, dia de entrevistar Ana Carolina Martins, Robson Coelho. Não, vai entrevistar a Ana e eu vou participar aqui como você participante, por quê? Nos outros tu entrevistou, agora tu tá tirando o time de campo por quê? Não, vou fazer bastante pergunta para ela. Ah, então tá, já assim mudou. Eu espero, viu? Ana, obrigado assim pela eu participação, tá? Obrigado por ter eu que aceitado agradeço. Já me disseram que tem conversa e nós vamos falar de política e eu vou poder tomar meu cafezinho. Trouxe até um chocolatinho pra gente hoje. Vamos começar, não adianta que nós vamos apertar, não adianta chocolatinho, não dá pra adoçar a vida? Não, pode adoçar, mas a pergunta é a mesma, tá escrito não aqui tem já. problema, eu gosto é disso. O foco é a representação política por Itajaí. Então, vamos entrevistar todos os pretensos estaduais, federais aqui da nossa cidade. Ótimo. Posso te servir um café? Por favor. O Robson não toma café. Se confia em uma pessoa que não toma café, né? Nem um pouquinho. Pecado. Pelo menos no podcast, né? Por que tu não começa falando do Robson? Porque ele não é candidato. Eu sou candidato? Mas eu acho importante, Robson. Assim, ó, o Robson foi, né, meu parceiro de partido, saiu do partido, vê se pode. Aliás, ele que me levou pro partido na época, né? Verdade, tu era do foi republicano, nosso né? vereador, não era republicanos na época, era PRB. Na época não tinha Dória, não tinha Aécio. Era bem diferente. Tinha Aécio, mas não tinha esses escândalos todos. Né? Mas o partido aqui, Itajaí, nunca teve problema só assim. Só tinha anjo na época, só tinha anjo. Nós nunca tivemos problemas internos no partido, né? Por mais que as pessoas falem que teve. Mas o partido aqui sempre foi bem organizado. Nós elegemos 2 vereadores em 2012, 3 em 2016 e mais 2 em 2020, faltando uma querelinha para fazer o terceiro. Né? Isso, e também lançamos candidatos a prefeitos, a deputado estadual, deputado federal. O partido é bem organizado. Então, por mais que a gente tenha algumas coisas que nos envergonhem a nível nacional, pelo menos aqui em municipal já não tem muito o que reclamar, não. Na realidade, a entrevistada é tu, né? Mas como tu provocou, a gente fala. Na realidade, houve um descaso muito grande a nível estadual com relação às eleições aqui em Itajaí. Então, esse foi um dos meus descontentamentos. Né? Já o que me deixa no PSDB é o fato de eles não palpitarem. Certo? Aqui, como é que vão ser as coligações, a questão da votação, não tem aquela coisa de engolir o que eles querem e deu, né? Essa liberdade de votação, para mim, ela é muito importante. Entendi. Então, quando as pessoas vêm, param na rua, Ana, o prefeito, o presidente, o governador, assim, calma. Primeiro vamos resolver aqui o nosso mundinho, né? A gente conseguir mudar Itajaí, mudar o nosso bairro é tão difícil. A gente tem que se concentrar aqui melhor. Então, o PSDB hoje, ele continua sendo oposição ao governo, tem que ser oposição, nós trabalhamos essa bandeira quando o Robson foi candidato, quando eu fui candidato, nós somos oposição, adversários políticos do governo atual. E enquanto for assim, a gente tiver liberdade para fazer isso, pelo menos aqui em Itajaí, eu acho que estou no partido correto. Ana, todo mundo que vem aqui, todos os pré-candidatos, falam da questão da viabilidade. Um fala que com 20 mil votos se elege deputado estadual, outro fala que com 25. Qual é a condição hoje dentro do PSDB de número de votos? Você fez quase 33 mil votos na última eleição. Sim. Quanto você acredita que para entrar esse ano vai precisar? Olha, eu tenho certeza que se eu mantivesse esse número, eu estaria dentro. Tanto é que, na época, foi por conta das coligações, né? Nós estávamos coligados com o MDB e isso nos prejudicou. Mas se nós não estivéssemos coligados, o PSDB colocaria 4. Eu fui a terceira mais votada. Pô, bacana, informação importantíssima essa, Exatamente. Né? Tanto que nós tivemos 8 ou 9 deputados que fizeram uma votação menor do que a gente e foram eleitos. Dessa vez não vai acontecer isso. Eu sempre digo que política tem um pouquinho de sorte também, né? Não é só trabalho, não é só votação, é um momento político. Então, naquela época foi também o fato da onda do 17 contou bastante, que as pessoas não sabiam quem votar, a gente achava que talvez fosse para as pessoas que estavam na nossa coligação, no final foram todos para o 17. Sim. Todo mundo perdeu um pouco com isso, né? Uns ganharam, logicamente, no nosso caso. Os candidatos, tu fala, né? Exatamente, mas eu acho que é uma questão de responsabilidade deixar o nome à disposição para deputado estadual, porque Itajaí ele precisa ter essa representação. E aqui, no nosso município, eu fiz 22 mil votos. Precisa somar o segundo e o terceiro local para chegar, o segundo e o terceiro lugar para chegar mais ou menos próximo da votação que a gente fez. Essa é uma verdade que precisa ser dita, né? Hoje a gente sabe que Itajaí aumentou bastante o número de eleitores. Mais de 150 mil. Mais de 150 estão mil. aptos a votar, né? Me falaram algo até em 163 mil, alguma coisa assim. É muita gente. É muita gente. Claro. Só que a tristeza nessa história toda é porque
Nas outras eleições, o que a gente sentia, né, Robson, por estatística, mais ou menos 50% dos eleitores votavam em candidatos de fora. Isso é muito complicado. Mas tendo essa estatística, foi que a gente tomou essa decisão de fazer esses podcasts especiais, né? Para que apresentar, tu é uma pessoa que já é mais conhecida, uma das pré-candidatas, talvez a mais conhecida da cidade. Então a gente pode entrar em até alguns assuntos aqui diferentes, porque o povo, uma grande maioria, já te conhece, né? São 50 minutos de palanque para ti, tu vai escolhendo os temas aí. Tem algumas perguntas que a gente faz para todos, o resto, o que a gente quer aqui é promover todos os pré-candidatos. Justamente para isso, para que o itajaiense conheça, para que o voto fique na cidade. Eu acho que acho que é importante isso. A mídia social trabalha isso. Porque toda eleição, as entidades já fazem esse tipo de campanha. Nas últimas eleições, pelo menos, não elegemos ninguém. Faz 36 anos que não elegemos um deputado federal. Né? Foram menos de 60 mil votos para candidatos a deputado estadual para Itajaí na última eleição. Então, a Ana falou mais de 150 mil votos válidos, menos de 60 mil para Itajaí. Então, é um número muito baixo. Vamos usar as mídias sociais para pegar a gurizada aí que está tirando o título agora, e não só para isso, porque todo mundo está na mídia social hoje, né? A minha avó, eu posto uma foto, a minha avó diz, bom dia, meu neto lindo, querido, não sei o quê, né? Então, todo mundo está na mídia social. Sim. Então, vamos usar a mídia social, vamos usar o podcast, as mídias mais atualizadas que a gente tem para conscientizar o itajaiense a deixar o voto em Itajaí. Mas eu acho importante dizer assim, Léo, é que, na verdade, a gente tem que se sentir representado por alguém. Porque não é o fato de nascer em Itajaí ou viver de Itajaí, é o fato de saber que é o itajaiense nato, que conhece o bairro, conhece as ruas, conhece as pessoas, que não tem como se esconder, que vive aqui, sente os dramas daqui. Porque tu acha que tem gente que nasceu aqui e diz que é daqui, mas não conhece? Não, a gente não tem tanta referência. Por exemplo, assim, eu não conhecia tanto o Mocelin, conheci o Mocelin por conta da política. Né? Eu sei que os votos dele foram mais da corporação. Aqui em Itajaí, está aí a resposta, ele fez 6 mil votos. Eu fiz 22. Tu entende? A Ana Campanholo. Não, mas eu gosto dele. Eu falei só que pra ele, isso daí, a ele população... deu ficou brabo, tem um rios aí no... Mas o Léo, a população não conhece o Mocelin como a gente conhece. Tu entende o que eu quero dizer? Entendo. Tu entende? Assim, tem vários vereadores aqui na nossa cidade que são mais conhecidos que o Mocelin, por exemplo. Vou me manter neutro. A Ana Campanholo, nascida em Itajaí, mas passou parte da vida dela em outra cidade. Mas é o contrário, ela nasceu aqui e fez a vida em outro lugar. O Mocelin nasceu em outro lugar, mas já está há 20 e tantos anos. Eu acho que eles têm carinho por Itajaí, sei que ajudaram financeiramente, isso é importante dizer, todos os dois fizeram, não estou desmerecendo o trabalho deles, não é isso. Só que eles não têm tanta referência em Itajaí. Nós conhecemos eles, a população, quando eu digo nós, a população, eu conhecia. Conheceram eles depois da política, depois de serem eleitos. Eu só acredito que Itajaí mesmo souber qual é o ano que o Marcílio Dias foi campeão estadual. Ferrou. Robson, apita aí. O candidato é tu aí. Apita aí, não, eu não sei. Ó. E número também não é bom comigo, não, tá? Não sou boa de número. Então... Não. Eu sei que é 63. 63, mas meu Deus, não era nem nascida. Eu tentei ajudar, o Robson falou antes, eu sei. O Metropol, na realidade não teve a final na época, né? Era o Marcílio contra o Metropol do Criciúma, o Metropol foi fazer a discussão, o Marcílio acabou ganhando o título. Mas, Ana, assim, por que o eleitor de Itajaí deveria votar na Ana Carolina? O que a Ana Carolina tem de bom? Qual o retorno que a Ana pode trazer para a cidade de Itajaí? Tu já votou em mim, que eu sei. Eu votei, mas agora... Léo já votasse em mim, Léo. Aqui eu sou neutro. Tá. E o voto é secreto, fala. Eu votei em 2016 e 2018. É assim, a gente trocou votinho. Eu não sei se ela votou em 2020. Votei, seu falador. Ai, guri falador. E aí, Léo, o que tu acha? Eu acho que vocês estão muito levantando bolinha pro outro chutar no gol. Levantando bolinha pro outro chutar no... Tá ficando chato. Não, mas Mas não é um trio conversando? Mas não se alisando, né? Mas Ana, olha aqui, ó, vamos lá. A gente é pra me brigar com vocês? Claro. Não, desculpa. Tem que ter polêmica. Não, essa polêmica a gente sabe que existe na cidade e talvez hoje seja a oportunidade da Ana falar. Mas assim, Ana, tem muito candidato em Itajaí. Sim. Essa é uma... Não vou dizer que é uma triste realidade, porque é democrático, cada um lança, o partido pode lançar e tal, mas isso atrapalha. Com certeza. E como é que vocês podem fazer para alinhar esse processo para que não haja uma divisão tão grande aqui em Itajaí? Olha, Robson, eu tenho tentado conversar. E aqui, agora tu está dizendo em alisar, mas eu vou ter que dar um elogio para o Robson. Não gosto muito, mas vou ter que fazer, né? Vocês são políticos, né? Não, nós sentamos para conversar. E é importante ter esse diálogo na política, porque essa conta que eu e o Robson fizemos, outras pessoas fizeram e outras pessoas não querem fazer. Claro. O triste é isso. Porque nem eu entendia tamanha a importância de um deputado estadual da nossa região enquanto eu não fui lá.
Os 60 dias, eu fui primeira suplente, tive a oportunidade de ficar 60 dias como deputada e sei que nós podemos ajudar sim. Agora tu vê, em 60 dias, a Jorge Lacerda estava em obras. De repente, as obras pararam. Foi uma briga, desequilíbrio contratual, a empresa queria mais, o governador achava que não tinha que dar, deixaram o canteiro de obras, pararam as máquinas ali mesmo e assim ficou mais de um ano. Poxa, atrapalhando todo um corredor logístico, e não era só de Itajaí, nós estamos falando de uma região, é uma rua, uma rodovia que passa muita gente. O que eu fiz? Eu estava lá, fui até a tribuna, falei sobre a situação, peticionei, escrevi, oficializei o secretário, depois fui lá falar com ele, inclusive com os empresários, e disse assim, Ana, mas se eu mexer nisso aqui, eu vou responder um processo. Eu disse, o senhor me desculpe, é o Tiago, né? É secretário lá ainda da infraestrutura. Eu disse, Tiago Vieira, e chama. Vai de ti, processo vai responder de qualquer jeito. Ou tu vais responder um processo por conta administrativa contratual, ou tu vai receber dos familiares, porque tem muita gente sendo vitimada, tem muito acidente acontecendo ali. Ele fez. Assim foram as obras do Marieta. Fui para a tribuna e disse, como falei, Moisés, tu é bombeiro, o teu negócio é salvar vidas, está 2 anos a obra parada lá, é questão burocrática, não sei o quê. Sentei com o secretário de saúde. Oficializamos e retomamos as obras. Isso, ele viria aqui em Itajaí, não para fazer o anúncio, né, mas ele sempre gosta de dizer as coisas que eles fazem, era muito importante esse passo, mas entrou na pandemia. As pessoas não conseguiram notar essa situação porque veio a pandemia. E eu também não ia fazer palanque em cima disso no momento que as pessoas estavam falando de morte. Tu foi deputada de Entre fevereiro... o carnaval e até a 2ª, 3ª semana da pandemia. Foi puxado pra caramba. Mas tem história para contar, isso é importante. Em 60 dias eu vi que dava para fazer muito. Em 4 anos dá para fazer muito mais. E assim, as coisas elas vão acontecendo. Quem é que imaginar uma pandemia? Pedir leitos. Qualquer deputado diz que quer, mas ali não passou a ser pedir, passou a ser exigir. Mas a Ana era governo naquele momento ali. Era eu da não- base, eu era não da base entrei- do... Eu não entrei como do governo. O partido Mas, era da base do Moisés naquele não, momento? na verdade, nós temos, né, 2 deputados, nós tínhamos um simpatizante, né, que é o Caro Preso, e o Marcos Vieira, na época, não se dava como, né? Ah, hoje se dá, né? Hoje se dá. As coisas mudam, né? Vice, Léo? Será que é a história do Pix que ele começou a se dar? Não. Eu não sei, né? Não perguntei. Eu quero dizer que, naquela oportunidade, tudo que eu solicitei para os secretários, eu consegui. Eu não posso reclamar do Moisés nesse sentido. Não posso. Assim, uma análise de Itajaí. Olha lá. Olha lá quem mandou um recado pra ti, ó. Olha lá, Pedro. De Solta a repente, pergunta do prefeito. é um solta. beijo para a família. Né? Só um pouquinho lá, antes, não larga ainda. Tu já votou nele, né, Ana? Não, votar eu não votei. Eu pedi voto. Tá, não entendi. Eu era menor, amigo. Não votava ainda. Quando? Quando sempre. Esse homem tem 40 anos de política. Eu tenho Tá, 41 quando anos de idade. Quando ele foi candidato a prefeito, quando ele se elegeu pela primeira vez, eu tinha 16 anos de idade e eu votei no Vulnei. Mas eu não votei. Quantos quê? anos tu tem? Tem 25. Por quê? Te embora, homem. Aham. Eu estava viajando no dia da votação, mas tu acha pedi que voto isso- para tu ele, acha que pedi a tua voto para ele. Tu acha que é responsável? Responsabilidade cívica no dia da eleição tá Que viajando. Mas responsabilidade, não. foi outra situação. Tá. Era aquelas viagens muito longas de antigamente, a gente fazia quase um ano antes uma programação, mas nós ajudamos bastante, colaboramos Na eleição, isso bastante. foi na eleição de 2004, no Da primeiro... primeira eleição Quando dele. ele se elegeu, tu se emocionou? Me emocionei. Pior que me emocionei. E aí na reeleição dele, daí vocês não já- trabalharam pra não. ele. Aí trabalhasse pro Jandir. Na verdade é o seguinte, essa foto também Tá mandando tá me beijinho. deixando meio nervosa. Tá mandando beijinho, vem Tá biquinho. me deixando meio nervosa. É. Mas, assim, na verdade, nós se desvinculamos politicamente dele no primeiro ano do mandato dele como prefeito. Tu era do PV. Não era do PV. Eu era do PT. Naquele momento, naquela eleição? Claro, quando ele ganhou, era do mesmo partido que ele. Daí ele ganhou e nós se desvinculamos a ele. Por quê? Porque nós ficamos uma vida toda pedindo voto pro homem, achando que ele ia ser bom, que ia fazer um bom negócio, aquela coisa toda. Ele entrou, só fez besteira. Uma das primeiras portarias dele foi nomear o Tiago para dentro como assessor de gabinete, foi botar a náusea. Então, várias coisas que a gente era contra, ele começou a fazer. A gente quem? Eu e a minha família. E as pessoas que apoiavam ele, que era um Teu grupo já, né? político. Teu grupo Sim, ali. sim. Tá, entendi. Mas isso aí, eu tenho 41 anos. De 2004, quantos anos eu tinha? Faz as contas aí. Ah, eu tenho 34. Tinha 16. A diferença é 7.
Eu não me 16 lembro de mais ter 7, votado nele, não. 23 anos de idade. Mas ele foi vereador, foi deputado, e tentou ser prefeito acho que umas 3 vezes, tá? Sim. Foi. É. Tá, manda a pergunta ali, manda. Já tá enrolando porque não quer escutar. Por que a eu tô pergunta. falando dele, afinal? Porque ele apareceu na Porque tela. ele vai fazer uma pergunta para ti. Aumenta aí. Qual o compromisso? Pera. Ele está perguntando ali se você aceita fazer parte da base governista. Ia ser... Qual o compromisso da sua candidatura de deputado estadual ou deputado federal com Itajaí e com a Anfri? E se eleito, renovo a mesma pergunta. Qual o compromisso do seu mandato de deputado estadual ou deputado federal com Itajaí e com a Anfri? Antes de responder, quero agradecer a assessoria do prefeito, que foi extremamente rápida. Em 30 minutos conseguiu gravar essa pergunta e já mandar para a gente, tá? Obrigado, doutora Paula e todo o pessoal aí do gabinete. Mas eu acho que a pergunta ela foi correta, né? Porque o compromisso não é com o prefeito, o compromisso é com o município, o compromisso é com a região. Então, é um compromisso, obviamente, um compromisso de trabalho, né? A gente tem um certo respeito, assim, sabe? As pessoas acham que não, com o Volney. Eu acho que o Volney é uma liderança, ele precisa ser respeitado. Vice-respeito, respeitado, aquela coisa toda que eu quero dizer assim. A pessoa política, a figura política. Vocês já Não conversaram, é qualquer Ana? pessoa que chega até a ser prefeito por 3 vezes, a gente não pode desdenhar isso, Mas né? para Ele vereadora, tem vocês já sim. conversaram? Não, Não. mas eu acho que eu não preciso conversar com ele. Quando não Não, preciso... eu fiquei 4 anos lá também, nunca fui chamado não, para né? conversar. Não, eu acho assim que os gestos têm que E se vir. fosse chamado, iria Eu iria. conversar, porque Eu mas iria. nunca teve essa... Eu iria, essa e oportunidade. eu achei, ficou muito chato assim, sabe, Robson? Quando nós fizemos a CPI, a gente conseguiu apontar aquela comissão que estava fazendo o trabalho todo por cima, que prejudicou o município. O Gaspar Laus, que é o procurador do município, estava ali, estava acompanhando. Poxa, esse pessoal deveria ter sido afastado. Ele não afastou, ele não abriu processo administrativo, ele foi muito conivente com o que estava acontecendo, e eu não tenho como aceitar isso. A gente tem os pés no chão, a gente fala de alguns problemas aqui do município e a gente cita o prefeito. A gente sabe que muita coisa são os secretários, são as pessoas envolvidas, não dá para ter controle de tudo. A gente sabe que é isso, mas quando ele tem conhecimento disso e ele se mantém inerte sobre esse assunto, eu acho muito irresponsável. Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de admiração por ele. Não gostaria mesmo que ele fosse prefeito. Não acho que ele faça um bom trabalho, que fique claro aqui. Acho que, com o orçamento do nosso município, o que ele faz é arroz com feijão. E olhe lá, Tá, que ainda tem os financiamentos. Né? Vamos responder a pergunta dele, então. Não, a resposta é muito fácil, Robson. É trabalho. O compromisso é trabalho. Porque, assim, ó, tem algumas pautas que elas não mudam nunca. Por exemplo, o Hospital Marieta. Vai ser uma pauta constante. O Pequeno Anjo, a questão da saúde, a questão de mobilidade são questões constantes, como a dragagem também é algo constante. Agora, vão vir alguma coisa, a gente tem que brigar pelos incentivos fiscais, né? Tem que estar sempre pensando aqui na nossa Itajaí. Vai vir alguma coisa... Quando sei fala lá. dragagem, seria prevenção às enchentes, porque isso não foi feito Exato. nada nos últimos... Exato. Desde a Bom, última enchente em 2011, a grande enchente, né? Pouca coisa foi feita, né, Ana? nós estávamos trabalhando sobre isso. Imagino que a gente possa trabalhar alguns convênios aqui para segurança, que era importante. Eu estava fazendo isso e não deu para continuar nesses 60 dias, porque daí convênio depende do prefeito também, né? Mas, por exemplo, nós temos, as pessoas falam muito disso, mas nós temos algumas instalações aqui do Estado que já deveriam estar com o município, a contar aí o presídio lá do Matador. Sim. Eu fui na oportunidade, quando fui deputada lá, fui conversar. O governador mandou uma equipe aqui para fazer uma análise para ver se tinha interesse ou não naquela estrutura. O presídio lá no Matador é do Estado. E disseram, Ana, não tenho interesse. Só diz para o prefeito mandar um ofício aqui dizendo o que quer e o que ele pretende fazer com aquilo. Isso aí fazem 3 anos. Tu entendes? Então, tem coisas e coisas. Olha, estive na Polícia Militar. E aí, qual é o problema deles? O terreno da Polícia Militar, ali do batalhão, é da Celesc. Eles querem construir, o prédio é velho, precisa de reforma, mas precisa ocorrer essa permuta, e isso passa lá pelo Estado. Fui lá ver o processo. É um processo administrativo. Naquela ocasião estava parado, já haviam 2 anos, porque eles precisavam de um documento. O documento era uma escritura atualizada. Meu Deus. Então, assim, o trabalho de deputado é o trabalho de vereador. A diferença é que a barriga no balcão não vai ser nos secretários municipais, vão ser nos secretários estaduais, a tribuna vai ser para o governador, a fiscalização é igual. Então, o nosso interesse, na hora que a gente estiver falando de ferry boat, a gente não está falando só de Itajaí.
Na hora que a gente estiver falando de mobilidade, das rodovias, a gente não está falando só de Itajaí, o próprio Marieta. Acho que é importante, tu conseguir passar para a população o seguinte, sempre foi uma ferrenha opositora, vereadora de oposição, né? Até onde eu lembro, né? Não foi vereadora de situação, né? E tu tens a combatividade é uma das tuas marcas, né? Tu é muito combativa, muito ferrenha, muito posicionada. Mas o deputado estadual, sendo eleita deputada estadual, eu acho que é importante essa tua fala com relação ao que tu fez lá nesses 60 dias, o que dá para fazer. Por quê? Se a gente tiver um deputado estadual para ser um ferrenho opositor do governador, também penso que não vai... Afinal, Eu sou ferrenha, vamos lá. Eu me dou bem com todos os candidatos a governadores. Se serão esses, né? Porque a gente ainda tem dúvida que não tem fica ou não afinidade fica. com mais alguém nesse momento? Eu tenho afinidade com Moisés, eu tenho afinidade com a mim, o que eu menos tenho afinidade é com o Jean Loureiro, apesar que a gente já se conheceu, já sentou e conversou. Afinidade, tu quer dizer afinidade política mesmo? E pegar Porque o telefone e ligar. Ah, tá. Então quase que intimidade, vamos dizer assim, não conhece tanto ele, a pessoa dele, mas tem alguma coisa contra ele? Não, com nenhum deles eu tenho nada contra. Eu não tenho. O que tem o Décio? Tem afinidade com o Décio? Tenho afinidade que precisa ter com qualquer um. Ah. Tá? Eu, assim, aqui a gente tem que vestir uma camiseta. E a camiseta é a nossa região. Seja lá quem foi o governador. Porém, que fique claro, aqui eu sou vereadora de oposição. Mas o que Itajaí está perdendo comigo sendo oposição? Absolutamente nada. Eu consigo fazer muita coisa. As pessoas respeitam o trabalho que eu faço. Agora, a fiscalização que eu faço também é muito importante, pois nós estamos falando de milhões que saíram de um lugar e deveriam ir para outro. A gente está evitando que saia dinheiro público aí pelo ralo. Isso é importante para manter o equilíbrio, né? Eu gostaria de ser deputada do governo. Gostaria. Mas se tiver que ser da oposição, eu vou ser. E assim vai ser. Eu penso que a nossa Itajaí, a nossa região, nós deixamos muito imposto para o Estado. Essa contrapartida a gente vai ter que ter. Então, eu espero que seja um governador que a gente não precise brigar muito para conseguir as coisas. Somos a segunda cidade, né, Ana, em termos de arrecadação aqui no município, em termos de contribuição. E por causa da logística do comércio exterior, nós temos um papel muito importante e o retorno não é aquilo que nós esperamos. É por isso que a campanha é tão importante nós votarmos em alguém daqui. Itajaí, nós temos muitas empresas que dão um retorno muito grande, aliás, nós atendemos todos os estados da federação aqui em Itajaí. Nós temos empresas de todos os estados. Então, as empresas que acabam contribuindo com o município através do ISS, com o estado, com o município através do ICMS, mas o retorno é aquém daquilo que Itajaí realmente merece. Por isso a importância de nós termos representante da nossa cidade. E aí, quando a gente fala de representatividade, é a questão, por exemplo, quando tem concurso para policial militar, quantos policiais vêm para Itajaí? Menos do que municípios que não têm um papel econômico tão importante como Itajaí. Mas tem representação política. Mas tem representação política. Então, esse é um dos exemplos, na questão das emendas parlamentares, a questão da saúde. Mas, apesar das emendas, eu também queria falar sobre isso, Robson, mas acho que é bom a gente finalizar esse assunto falando uma coisa. O Volney, o mandato dele tem mais de 2 anos, né? Eu vir a deputada estadual e eu ser eleita não prejudica nada o fato de ele ser prefeito e eu não sou muito simpática a ele. E ele não deve ser muito simpática a mim também. Desde que o nosso interesse seja o mesmo, que é Itajaí. E tem muita coisa que eu não dependo do prefeito para ser feito. Né? Para que eu vou depender do prefeito? Mas, Ana, tu fosse deputada durante 2 meses, né? Sim. Tivesse aquela oportunidade. Você procurou o prefeito em algum momento? Não procurei, como ele também não procurou. Você não procurou nenhum secretário da cidade para se colocar à disposição naquele momento? Não coloquei, mas ele sabia. E foi aí que teve uma ocasião que deu uma polêmica, que esses dias até teve alguém falando sobre isso. Que foi o quê? A GDC. A GDC me procurou, Ana, nós estamos precisando de uma reunião com o Moisés. Sim. E essa reunião eu fiz. Conversei com o Moisés. Moisés, eles estão precisando falar contigo, uma empresa importante para Itajaí. Né? Tem não só contribuir como imposto, mas empregos, né? Daí tem a pesca, o pessoal que deixa ali... É a maior empregadora de Itajaí hoje. É o que maior deixa imposto quantidade, também, em termos de quantidade. Seja dita, né? Então, nós sentamos e resolvemos o problema com o Moisés. 3 dias depois, o Volney esteve na Assembleia. Em vez de vir em qualquer gabinete de deputados de Itajaí, seja eu, seja a Ana Campanholo ou o Mocelin, naquela ocasião, ele foi no do Ivanati, que era exatamente oposição ao governador. Aliás, exatamente oposição ao governador. E naquele mesmo dia, o Ivanati foi na tribuna
e sentou o ferro contra o Moisés, falando da GDC, e era exatamente algo que a gente já tinha resolvido. E daí eu falei assim, Volney, se queres falar de Itajaí, vem falar conosco. Se estás precisando falar com Moisés, avisa para a gente que a gente consegue. Esse assunto já está resolvido. Aí o pessoal distorceu um pouco a história. Mas a verdade foi essa. Então, eu digo que a gente está falando muito aqui do Volney por ser o prefeito da cidade, mas as pessoas têm que entender que é importante ser um candidato da região. Da região. Por que eu digo isso? Eu dou sempre exemplo. Agora eu estou dando sempre o mesmo exemplo. O Aquiles, né? O prefeito de Penha, colega nosso, o Aquiles é prefeito de Penha, se machucou em Bombinhas e veio se tratar no Marieta de Itajaí. Essa é uma verdade. Está todo mundo interligado. É dessa forma que a gente tem que pensar. E tem cidades que não têm um potencial eleitoral como Itajaí, tem bons nomes, mas não tem condições e articulação para chegar lá. Então, eu quero ir para representar aqui, a nossa região. Claro que, quando vir o projeto para votar, é de educação, é do Estado todo. É de saúde, é do Estado todo. A gente está falando que fica mais fácil a gente se concentrar em demandas da nossa região. E se a gente conseguir resolver isso, olha, meio caminho andado. Deixa eu perguntar uma coisa. Tu és vereadora e vai sair candidata a deputada estadual agora, é pré-candidata, porque quer ganhar. Ganhando, você sai da Câmara de Vereadores. Tu acha que essa troca de cargos, o teu eleitor quer essa troca? O que tu recebe da população, e principalmente do teu eleitor, de não cumprir o mandato inteiro? Ninguém me questionou isso. Eu questiono ainda agora. Eleitor não questionou, tá? Porque é o seguinte, eu gosto de dizer que... Mas assim, Ana, eu vou complementar aqui o que o Léo falou. O eleitor quer votar em candidatos. Hoje a luta é por representação política. O eleitor não vai ficar na dúvida de assim, eu vou votar na Ana, daqui a pouco a Ana também não vai cumprir o mandato de deputada? Que daí já é o segundo questionamento. São duas coisas diferentes. Então, primeiro, não cumprir... Não cumprir como vereadora, é um questionamento. Não voltar como deputada, outro questionamento. Então, vou só dizer do não cumprir como vereadora. Como vereadora, nós temos 17 pessoas falando de Itajaí. Na Assembleia tem 40 deputados, ninguém falando de Itajaí. Ou falando mais ou menos para não desdenhar o trabalho do Mocelinho e a Ana daqui. Mas são 40. E aqui, os problemas que estão acontecendo, que está doendo na nossa cidade, tem referência ao Estado. Poxa, nós estamos lendo aí o tempo todo, agora foi em menos de um mês, 2 crianças morreram na UTI sem vaga. Isso não adianta, isso não é com o Volney, isso não é com os vereadores. Isso aí é com o governador do Estado e com os deputados. Daí depois a gente vai lá, o Hospital Marieta está devendo 12 milhões. Está correndo o risco de perder alguns profissionais por falta de dinheiro. E isso é uma situação que precisa se resolver com o Estado. Daí o vereador tem como resolver? Não. Isso é com o Estado. Mas o que me motivou mais, por incrível que pareça, foi uma situação recente que aconteceu no Santa Regina. Há muito tempo a gente escuta, e a gente que vive aqui sabe, que a saída do Santa Regina às 5 horas da tarde era um inferno. E sempre aconteciam muitos acidentes. Eles procuravam nós, vereadores, e aí não foi um trabalho só meu. Vários vereadores estiveram conversando com o secretário de infraestrutura, eu estive lá também, nós ficávamos só na promessa. Daí ocorreu de precisar se acidentar um rapaz, perder as pernas, a comunidade fazer uma manifestação, queimar pneu, aquela coisa toda para eles lá e botar uma lombada, pelo amor de Deus. Tu consegues entender a importância de não ter uma representação lá? E olha o risco. Se for eleita, tem 17 pegando meu pé. Porque vai que seja a única de Itajaí, né? A gente sabe como lida, né? Mas essa, pela tua pergunta, a do Laércio, imagino que tenha sido... Isso, tô manda bala. Coitado, ele tá ali, tá com cãibra já. Tá 10, 15 minutos ali parado. Um fazendo bico, outro com a boca aberta, lá vamos nós. Não, tá doido, não bota mais... O senhor, caso eleito, quando receber as demandas do nosso setor, estará comprometido com os pedidos por tempo indeterminado? Ou existe a possibilidade de uma mudança de estratégia durante o mandato? Laércio, querido. Na verdade, fala de cumprimento de mandato, né? No começo, a gente estava falando sobre isso, dissesse que estava acariciando ele, porque nós sentamos para conversar, né? A gente foi dialogar porque é o seguinte, nós sabemos a importância de ter alguém lá. E a importância de ter alguém lá não é ter alguém por 2 anos, é ter alguém por 4. Que isso foi uma falha dos deputados, dos poucos deputados que nós tivemos lá. Usar como palanque para voltar. Essa é uma verdade. Por exemplo, assim, o Jandir.
O Jandir foi vereador por 4 mandatos, mas teve um que foi muito difícil para ele. Ele quase perdeu o mandato dele por causa de um mosquito, a dengue. Quase. O problema com a dengue ficou sério pra caramba. Não sei se vocês se recordam, porque já deve fazer uns 8 anos isso aí. O Volney, como é que o Volney ia imaginar que ia ser vereador e ia passar por essa pandemia aqui? Tu falou mandato de vereador, de prefeito, quer dizer. De prefeito, os dois. Falei vereador? Essa do mosquito aí é novidade. A da dengue? O Jandir ia perder o mandato por causa do mosquito? Não, eu quis dizer o seguinte, ele já tinha 4 mandatos. Uma pessoa experiente. Poxa, a cidade ficou, você não lembra? Eu não lembro da dengue, vão lá falar da enchente, é a mesma coisa. Então, assim, as coisas elas vão acontecendo. Eu não posso ficar 2 anos lá para fazer um formato político para vir. Eu acho mais interessante ficar lá e ajudar todas as pessoas que têm um compromisso com a nossa cidade para que venham a prefeito. É assim que eu penso. Então, o Itajaí tem que ter força aqui e força lá. Se a Ana se eleger deputada Eu estadual, fico. a Ana não é candidata a prefeito em 24. Eu fico lá. Fico lá. Então, esse é um questionamento do Laércio, está respondendo. A Ana cumpre mandato, se for eleita, logicamente. Eu acho engraçado o Lécio, depois eu vou puxar a orelha dele. Tanto ele como o Volney, tu visse, né? É sempre no masculino. Nunca acho que uma mulher pode concorrer assim Não, e ganhar mas alguma ele... coisa. Não, Hã? Diz que não? foi... Sim, não pega no pé do Laércio. No Volney tu já pega Eu bastante. gosto mas dele, eu deixa o gosto do Lécio. Laércio é boa gente. É mesmo, tudo bom. Não, Olha, mas tu falasse esse negócio de idealizar Robson, vocês estão muito... Eu acho que vocês estão muito sintonizados, mas assim, em 2020 tu apoiou o Robson, ficou essa dúvida. Eu já perguntei pro Robson, já perguntei pra 2021, ti. 2020? Agora eu quero saber o 2020. seguinte, tá vendo? na Não última sabe eleição nem um agora, ano, como é que vai... pra ver como não apoiou. Ó, agora eu quero perguntar assim, já perguntei pra ti, pra ele de forma isolada, mas da frente, um de frente pro outro, assim, eu nunca perguntei. Como é que foi aquela história da eleição de 2020? Tu era candidata e aí saiu na última hora e o Robson entrou e ficou aquele negócio de machista, te puxaram teu tapete, tiraram aquele forrobodó na cidade. Agora ela vai molhar o bico pra pensar no que vai responder. Não. E dale, aperta o play. Quero ver agora, um de frente pro outro eu quero ver agora. Eu não sei, as pessoas ficam perguntando isso, mas não é a primeira vez que eu respondo. E eu acho que o Robson também não deve ser a primeira, De né? frente pra ele assim? Com câmera, 3 câmeras A gente gravando? tem intimidade pra brigar. Não te esquenta, não. Tem Vai, disso. briga que eu quero audiência. Não. Vai, Ana. E política briga. tem disso. A gente tem que ter intimidade pra brigar, pra falar, pra errar, pra se perdoar. Tem de tudo, tá? A candidata era eu. Quando eu desisti, a primeira pessoa a saber foi o Robson. Eu chamei o Robson, conversei com o Robson. Robson, eu não vou. Quem tem que ir és tu. Tinham outras pessoas que poderiam ir. A gente estava acompanhando a pesquisa. O Robson era uma pessoa da minha confiança. É da minha confiança, né? Não pode falar era, né? É da minha confiança. Estava no nosso partido, acompanhava a questão dos pré-candidatos, mas eu teria um problema muito sério ali. Porque quando eu trouxe os vereadores, eu dizia que a candidata era eu, que eu não iria vereador. E quando eu não quis ir mais e o Robson teve que assumir o desafio assim em cima da hora, ficou um problema no partido. Porque o Robson era o puxador de voto. Daí eu tive que ir. Tive que sentir a febre, né? Com os nossos candidatos, vai ou não vai. E foi uma coisa assim... Com eles disseram, não, Ana, vai. Mas era uma coisa que mexia, porque é que ninguém passou por isso. É difícil as pessoas entenderem isso. Mas vou dar um exemplo. Quando o Robson fazia a caminhada, eles me chamaram, Ana, vamos lá na frente? Mas eu não achava justo com os outros. Porque eu passei a ser uma vereadora igual a eles. Eu não podia ter privilégio. Daí eu vou lá na frente e os outros ficam lá atrás. Daí pronto, daí eu começo a perder meu time. Eu tenho que ser soldado também. Daí as pessoas já olham pensando que eu não fiz isso aí para perder o Robson. Não é verdade isso. Daí o material. Ah, Ana, mas o teu material era rosa, o do todo mundo era azul. Mas cada um podia ter o material que quisesse. A diferença é que não foi o Robson que pagou meu material, fui eu. E eu quis fazer um material diferente. Eu fiz o meu material diferente também quando eu fui vereadora da outra vez. Por quê? Quantos candidatos nós tínhamos? Nessa eleição tinha mais de 100. Então, é mais de 100, que era uma foto do Robson com Lapa. Ela não usou o nosso material para economizar. Isso foi um gesto que ela fez. Economizar vocês, né? Porque eu paguei o meu. Foi Eu uma paguei questão o meu. administrativa. Foi, Não, claro, é uma anja. questão de Ó, marketing. a Zazinha nascendo ali atrás Não, agora. não falei que era para não usar. Não falei. A diferença foi o quê? Que é muita gente, eu já passei por isso, sei como é que é. Quando sai material, é 50 perfeito para uns 50. O meu material saiu antes que o do Robson. Essa é a verdade. E as pessoas me perguntavam na rua ainda se eu ia ser prefeita. As pessoas não acompanham a política como a gente acompanha. Eu queria voto, não podia perder. Olha a vergonha.
Eu tinha uma tarefa de ser eleito. Eu já sabia que já não ia ser a votação que eu queria, mas tinha uma tarefa. O Robson, ele esteve em todos os meus materiais. Só que o meu material era rosa e dos outros não era. Se os outros quisessem fazer verde, azul, amarelo, preto, quisessem pagar do bolso deles, podiam fazer. Isso não faz eu não pedir voto pro Robson. Ai, Ana, mas tu não pediu voto pro Robson no carro de som. Não pedi Robson o tempo todo. Tu entra numa rua, tá? Vem uma musiquinha, tu dá uma de Xuxa lá, né? Com o microfone na mão. Ô, pessoal, tô passando aqui na sua rua, aqui é a Ana Carolina, fui isso, fui aquilo, agora tu já passou a rua. Às vezes a gente falava, às vezes, viu, Robson, não era o tempo todo, tava pedindo mais voto pra mim do que pra ele. Isso é uma verdade. Agora, qualquer um dizer que eu não pedi voto pra ele, prove, né? Porque estava no material, estava na campanha, que o pessoal queria que eu agarrasse ele de uma vez. Eu tinha que cuidar da minha campanha também, só por isso o Robson sabe. Por que tu desistiu De quê? de ser candidato a prefeito? Foi uma conjuntura. Né? Tu não perguntasse pra mim, tá se perguntando de novo? Ele não era na frente do Robson? Não, assim, ó, não foi uma desistência. Pra mim foi muito pesado naquela ocasião, assim, tomar Porque essa decisão. Tava pronto, né? Tava pronto, mas é o seguinte, a gente tem que fazer uma coisa e a ideia era fazer algo coletivo, né? E o pensamento do pessoal que estava no grupo é que, não é o pensamento, tinha um do grupo que não iria se eu fosse, e era importante pra gente que ele estivesse no grupo também. Foi um gesto pelo grupo, pela coletividade. Foi. Então vamos perguntar, Mas botar a entre esse terceira gesto pergunta ali. todo, eu quis repassar pro Robson, por Entendi. confiança dele. Se eu não acreditasse, o Robson para. Ele fica rindo, né? Com Não, aquela é- cara, será que é Não, verdade? Vai-te não, embora, guri. Não, não, a gente pega. Claro que isso aí pegou na cidade. Eu acho que o grande erro da Ana foi Tinha coisa na internet. Mas ter é deixado, obrigada a ter pegar. deixado pegar, né? Tinha Mas coisa olha na só, internet, pegou gente tanta coisa próxima de mim. da Ana, de apoiador próximo à Ana, postando que era um ato de machismo. Então como é que não vai pegar? Tá, mas peraí, mas e se fosse o ato de machismo, não foi dele. Não foi dele. Não foi um ato do Robson. Entendeu? Vocês têm que entender, gente, que quando chega no período eleitoral, as pessoas falam muita coisa da gente. E isso se repercute. Quanta coisa que falam de mim que até hoje eu ainda tô apagando aí. Ah, que pena que eu tenho tido, Robson. Tô com uma pena de vocês. Mas é porque não é contigo, não é com a tua família. Claro, exatamente né? isso. O Robson, de vez em quando, ele tira uma onda comigo por conta Quem não disso quer, também. Quem não quer se molhar, sai na Não, chuva. mas a minha turma, toda a minha turma trabalhou pro Robson, ele sabe disso. Então, Mas bora. vou contar, Fala. vou contar uma historinha rápida que eu contei pra turma ontem aqui, né? Porque boa? não, mais ou menos, né? As eleições, elas são realmente muito pesadas, né? E realmente quando eu entrei na disputa, a Ana sabe disso, a pandemia promoveu muito o Volney, né? Porque praticamente os políticos acabaram perdendo a visibilidade e quem estava no exercício do mandato acabou tendo visibilidade. A Ana e o Volney, elas estavam muito, era uma disputa muito... Estava muito alinhado, né? A concorrência até fevereiro, março de 2020. Depois veio a pandemia, o Volney acabou se distanciando, como a maioria dos prefeitos no exercício de mandato acabaram se distanciando. Porque o cara estava todo dia na TV, todo dia na internet, e as pessoas precisavam ouvir alguém, as pessoas não tinham, né? Sim. Mas a campanha, né? A gente estava conversando ontem, as campanhas são muito pesadas. A família tem que estar muito preparada, porque são muitos ataques, né? Eu lembro que contei a história ontem para a turma, dizendo assim, olha, até então o Robson era o azarão, não tinha chance. E faltando lá 3 semanas, o pessoal começou a dizer, porra, o cara tem chance de ganhar. As pesquisas já davam que a gente estava crescendo, tirava quase 1 ponto por dia. Daí veio um dia, né, o Mauro, a Ana conhece, e disse, Robson, é o seguinte, cara, hoje eles vão te atacar, tu abre o jogo aí, tem alguma coisa pra falar do ponto de vista pessoal, alguma coisa que tu aprontou na vida aí, porque os Meu caras... Deus, eu começasse a escrever. Deve bater um desespero. Caderno de 36 matérias. E aí, porque a minha equipe, na realidade, a minha equipe de TV era a reserva da equipe do Volney, porque na realidade, o que tinha no mercado, né? Como eu fui candidato, a Ana desistiu muito em cima da hora, atrapalhou nesse ponto. Tu queria que ela tivesse desistido antes? Claro, com certeza. Ajudaria, porque a gente faltou planejamento, Não né? trabalhasse pra isso, não. Não, ela sabe que não. E aí... Mas eu trabalhei pra E aí, isso. na época, vinha aquele, pô, vai estourar uma coisa tua essa noite? E daí tu fica, por que vai atacar? Vão atacar a minha família? Vão me atacar? O que vão inventar? Mas na época, atacaram dizendo que eu tinha sabotado a barragem do Semasa, né? Deram a entender isso. Eu vi a foto, tem prova. Eu mergulhei, né? 3 metros de profundidade. Na realidade, Acendesse o fósforo. E ainda tentasse fazer isso bem no dia que o Volney tava passando por aí. 3 metros de profundidade, mergulhei, fiquei embaixo d'água, sem equipamento. doido. E soltei uma dinamite lá embaixo. É isso que os caras... Cada coisa, né? Mas, enfim, as campanhas... Tu tem que estar preparado na campanha, né, do ponto de vista emocional, porque elas são muito duras. A Ana já passou por isso também. É muito pesado. Envolve família, mexe com tudo, né? Então, eu sempre digo assim, para te se eleger prefeito, para te ser prefeito, tem que estar preparado do ponto
ponto de vista emocional, tem que ter popularidade, tem que ter voto, tem que ter preparo, né? É uma conjuntura, é um conjunto de situações. Mas enfim, vamos ouvir o Márcio Danoninho aí. Não, mas tem uma situação também, assim, que é a questão dos egos, ela é muito difícil, seja com quem for, tá? Eu cheguei num ponto, o Robson disse para ele que foi complicado para ele, foi complicado para mim também, da forma que aconteceu. Por quê? Porque eu já estava 2 anos montando o nosso time, que ficou o time dele, e eu ia lá e fazer reunião pedindo voto para mim, para prefeita, e para aquela pessoa como vereador, para vereador. Então, eram pessoas que eu não podia voltar. Não podia voltar. Quando eu comecei a fazer na rua o meu pedido de voto, cada comércio que eu parava, eles começavam, mas por que tu não faz a prefeita? Eu perdia mais tempo explicando, mais tempo conversando, que de fato pedindo voto. Para eu não prejudicar os vereadores, foi que eu fiz de subir num carro de som e só dar tchau. Mas é verdade, porque assim, ó, era um time que eu gostava. O pessoal ali, a gente ficou 2 anos juntos, eu não queria mudar minha palavra. Então, assim, entre o Robson, o pessoal achar que o Robson estava brigado e brigar com aquele time todo ali, eu preferi ficar com eles. Eu, sinceramente, achei que foi bastante humildade da minha parte, tá? Achei. Agora, tem gente que acha que eu tinha que agarrar o Robson, mas se eu agarrasse o Robson ali, todo mundo que estava apoiando ali, como é que ficava com o resto do time? Por que eu tinha que ter essa preferência? Não era mais candidata a prefeito, eu era candidata a vereadora, eu tinha que botar no meu lugar. E as pessoas têm dificuldade de ver isso. Daí, em vez de ver que o meu gesto, o gesto do Robson foi uma coisa legal, eles ficam minando o meio de campo. A fazer o quê? Esse povo, né, cara? O tempo está acabando aí. Dá-lhe pau. Vamos à terceira pergunta, então. Em Itajaí existem muitos pré-candidatos. Já estão em pré-campanha, já estão trabalhando forte na próxima eleição para deputado federal e estadual. Você, como pré-candidato, estaria disposto a se sentar com as lideranças políticas da nossa cidade e fazer um projeto pela nossa cidade, abrindo mão do seu projeto pessoal e do seu projeto partidário por um projeto por Itajaí, pelo amor pela nossa cidade? Eu até acho que já foi respondido, né? Se perguntarem para mim, assim, em qualidade de vida, naquela coisa toda, ai, que bonitinha. Oh, Não é isso que ele está perguntando. Não, se for perguntar assim por qualidade de vida, por questão financeira, inclusive, para mim é melhor ficar como vereadora. Perto da família, na minha casa, eu ainda posso advogar, né? Ficava na vereança advogando. Estava aqui perto de todo mundo. E para Floripa vai ser um desafio. Eu gosto de desafio. Eu gosto, mas eu sendo bem sério com vocês, eu fiquei com bastante dúvida se eu iria. Toda eleição para deputado é uma eleição... Não é tão desgastante quanto a de prefeito, porque daí é uma lambada mais pessoal, é local, aquela história toda. Mas também é uma eleição. E toda eleição é difícil. Eu pensei se eu estava preparada para isso ou não, mas não tem jeito. Isso é acima do que a gente quer, o que a gente tem que fazer. Tu entende? Mas, então, assim, é um projeto, não é um projeto pessoal, não. Só não tô é um dizendo que eu vou projeto, lá pra ficar. não é um projeto partidário, é um projeto de cidade, é isso que ele quer querer dizer. Tá. E se a Ana está preparada para sentar com outras lideranças, para tentar criar uma unidade na cidade, porque nós temos muitos candidatos e o ego, a vaidade nesse momento estão muito aflorado, né? Eu só não sentei para conversar, Robson, com o governo. Os vereadores da oposição, tu, que tem voto para ser deputado também, nossos líderes, eu sentei para conversar. E é o que nós estamos fazendo aqui, e é o que eu falei, esse compromisso está fechado, mas eu também respeito as pessoas que querem vir, eu não posso tirar o sonho das pessoas. Ficaria mais fácil que um projeto fosse de nós todos. Tem alguns vereadores que eu cheguei a me chatear. Porque eles sabem como é que funciona a coisa. A gente conversou antes, mas daí vem o federal de fora, dá uma faladinha no ouvido, diz que vai ajudar financeiramente. Mas é cada um, né? A minha parte eu estou fazendo. E se não der, fazer o quê? A gente deixa o nome à disposição. Depois vão dizer, mas não saiu ninguém daqui também, votamos de fora porque não tinha ninguém daqui. Tem alguém daqui, tem alguém que as pessoas conhecem, que sou eu. E que as pessoas sabem, né? Por lógico que trabalhar Mas é tu mais do que pré-candidato uma ainda. obrigação, é um Tu hobby, eu pré-candidato, gosto. não és candidato ainda, A convenção né? é que dia? 1º de agosto. Então, 1º de agosto. falta A nossa, né? 2 semanas, então, para ser homologada Ou não. candidata. Ou não. Não sei se o Não, partido 1º vai de querer agosto é também, né? Vamos convenção. ver. Pode ser que eles não. Pode ser que eles me rejeitem. É ruim, hein? É ruim, hein? Mas me diz uma coisa, tem 2 botões na tua frente para tu apertar agora aqui, ó. O da esquerda e da direita. Embora. Vou estar aqui no meio, ó. Não tem no meio, tem 2 Não, botões. daí eu sou direita. Daí eu vou pra direita. Tu não vai, não. Vou, amigo.
Não vai. Vou. Então- Mas eu acho tão feio isso, sabia? Então, Um Lula... minuto, As um minuto. pessoas são de esquerda, Lula e são Bolsonaro- direita, as pessoas nem sabem o que é esquerda e Não, mas direita. Acho peraí. que esquerda é Lula, direita é Bolsonaro. porque, Não é assim que funciona. Não, porque não. tu é metido, eu não acabei de fazer a É, pergunta e tu deixa- respondeu. Deixa Porque é deixar ele teológico molhar o... vocês. Segundo turno, Lula e Bolsonaro. Daí eu vou de Bolsonaro. Eu sou anti-Lula, não adianta. Apesar que fique registrado que eu não concordo com tudo que o Bolsonaro faz, não, tá? É que vocês só estão me dando duas opções. Tu é o quê? Não, Anti-Lula? mas tem outra opção? Vai ter? A Simone Tebet vai chegar no segundo turno, Eu então? não sei, Robson. Quem ia ser candidato a prefeito ia ser eu, depois foi tu. Não tem disso também na política? Isso pode acontecer, por que não? Um deles pode morrer, pode... Mas não pode? Claro, não. Tá cardíaco no outro, acabou. E aí? Mas não pode, isso Claro, acontece. muda tudo, muda o que quiser. Ora. É por isso que eu falei que tem dois Mas botões no esse- Mas não segundo morreu um turno. candidato a presidente, inclusive? Mas não tem Morreu, mais Ah, morre. morreu, não caiu o avião? Daí não Ministro ficou da a... STF, Ah, não tudo foi? avião. Mas é que, Até lá muita mas a gente realidade é nasce, que nós muita não, gente o morre. tempo está muito curto, né? Como está falando aqui, ó, faltam 2 semanas para as convenções Para as partidárias, né? convenções, sim. Então não tem mais tempo para alguém se promover, criar um nome. Olha, Robson, eu vou ser bem sincera contigo. É importante pra gente acompanhar o cenário nacional. Tudo isso envolve muita coisa, a gente sabe. Mas, poxa, a gente não consegue nem arrumar o nosso território aqui. A gente tem que pensar mais local, poxa. Eu quero estar lá como candidata para fazer o que é certo, diferente o presidente, diferente do governador. Eu te entendo, mas eu não acho que é menos importante nacional. Não o disse nosso que é sonho. menos importante. Tem que ir Por nos dois quê? lados. Os dois lados tem que estar pensando. Tem que pensar local, tem que pensar estado, tem que tem que pensar ter um Mas, meu nacional. amigo, olha que utopia. Que utopia. Não é assim que funciona, não. Eu quero conhecer os projetos deles, né? Porque, assim, porque Que é eu falo? importante Pô, também. a gente é uma federação, mas a gente sabe que está tudo centralizado, muita coisa centralizada na mão do governo federal. Então não é menos importante discutir o federal. Não, mas Acho eu acho que é tem que ser os importante dois. a gente discutir aqui também. Isso aí. É um Mas tá bom, voto já aqui, fala- um voto ali, um voto acolá que faz a... Esse corte vai estar bom. Tu é anti-Lula. No segundo turno tu vai de Bolsonaro. André, marca esse corte. não podemos Marcos é perder. importante. Ana, não, Eu sou anti-Lula mesmo. isso que o Léo está falando da questão da importância, porque tem muitos projetos encaminhados para Santa Catarina e depende de uma continuidade ou não. A gente fala da questão de ferrovia, da questão das privatizações, e a gente sabe que um lado é a favor, o outro é contra. Então, as coisas precisam estar alinhadas. Se a Ana, caso se eleger, vai ser deputada, então as conjunturas são diferentes. Se tiver um governo Lula, a conjuntura é totalmente diferente, uma conjuntura, por exemplo, totalmente contrária às privatizações, aos encaminhamentos que foram feitos atualmente pelo governo federal. Então, as coisas precisam sim estar alinhadas. Tem questão do meu voto e tem questão da campanha que eu faço para o candidato. Tem a questão do meu voto, Ana Carolina, e tem a questão de eu pedir voto para um candidato a presidente. São duas coisas bem diferentes. E eu acho assim, a linha assim, Robson, mas por exemplo... Tu ficou aliviada com a desistência do Dória? Mas entre o Dória e o Eduardo Leite, eu preferi o Dória, tá? Eu preferia. Era o menos pior, então. Era. Por quê? Tem algum super bom aí? Não tem ninguém super bom. Não posso falar que eu sou isento. Nós não... É isento. Eu disse assim, ó, eu acho que não existe, tá, gente? As pessoas têm uma visão de política achando que é super-homem, que não tem problema, que não tem falha. Poxa vida, né? Poxa vida, não tem gente perfeita, não. Nem tem todo mundo perfeito no governo Bolsonaro, como não tem perfeito no governo Lula, nem no meu. Não, isso é nem utopia. eu sou perfeita. Mas E olha que eu tenho que fazer propaganda pra mim. Isso é verdade, é utopia. Mas é tão utopia quanto achar que o segundo turno não vai ser entre Lula Que e Bolsonaro. guria querida. Fala do teu Instagram. Quanto tempo que a gente tem? Quanto tempo que temos aí? O que é aquela 3 foto minutos, daquele, 2 a minutos? foto daquele carrinho 3 ali? O que minutos? é aquele carrinho ali? Vamos, apresenta alguma coisa aqui pra nós, vai lá. Roda aí pra baixo, André. Por que vocês dizem que eu sou berro? Ah, Não não tem dá? nada berrando aqui, tá? Porque, Por quê? olha Quem que falou isso? guria querida, cara. Olha só, falar de tudo, Querida. todos os assuntos. A gente ainda está tentando adequar ali o... É difícil isso, tá? Porque ser candidata a deputada estando vereadora, o correto talvez seria o quê? Ah, sai. Deixa de ser vereador e vai fazer só tua campanha. Mas eu não consigo, cara. Eu sou Caxias. Tem projetos importantes para entrar na Câmara de Vereadores e eu não posso deixar isso solto assim. Eu vou ter que fazer os dois. Daí a gente fica um pouco em Itajaí, um pouco pensamento local, outro ponto no pensamento estadual. O que a gente faz? Complicado. E tu vê, eu tenho muita vontade de falar do que está acontecendo no governo do Estado. E eu não sei se as pessoas dão atenção para isso. Eu não sei o tamanho da importância. Então, eu gosto de estar na rua. Lá eu sei que o voto é ali no contato, mas é importante a gente também usar as redes sociais. Hoje, quem tem me ajudado muito é a Soraya. Soraya está aí ainda, né, Soraya? Assessora de gabinete, né? Tem ajudado a fazer Então perfil. divulga o teu Instagram e usa o tempo que a gente tem, 2 minutos aí. Acabou? Mas pergunta daqui que é aquela foto ali, ó, do lado ali. ó. Essa aqui? O que é daí. essa daqui? O que é essa foto aqui? Clica aí. O Robson quer saber.
Dá pra abrir? Eu não Eu sei se achei- dá pra abrir. É porque eu vi os outros candidatos também fazendo. Por que É que- porque é isso? um meme que está acontecendo. Como é que se fala? Quando é música, é trend. Quando é um meme, isso aqui tem gente que usa para uma coisa, tem gente que usa para outra, né? Nós Eu sei usamos que assim, ó. significa isso aí. Vereadora que abre CPI, fiscaliza contratos, apresenta soluções e não tem medo de cara feia. Vira pra cá. Se for reto, aumenta imposto, desvaloriza servidor, blá, blá, blá. O quê? Eu Vocês sei não que entendem isso significa aí? isso daí. O Dória era candidato, Tem que tu tava desenhar? indo, Não tu tava entendi. indo pra frente. O Dória era candidato, tu tava indo pra frente. O Dória Quando aumentava saiu, imposto, ó pra onde é que virou o teu carrinho. desvalorizava servidor. Virou pra É, direita. Isso. Foi Fecha dire... os olhos pra falcatruas. Não, eu acho que isso aqui é bem local, tá? É? É. Mas não foi pra direcionar pra ninguém, não, eu juro. Então tá bom. É que eu vi um post do Thiago parecido Tiago, assim. Eu achei que era... Osmar. Aqui, ó, vou dizer, tá? Geralmente É quem meme, pauta... ó. Meme todo mundo usa, Ah, Robson. É tá. meme, Geralmente Foi uma quem provocação pauta... pro Thiago. Não. Ah, do Thiago eu não sei, não vejo as redes sociais dele. cara. Tu piscou o olho. Não pisquei, não. Fiz cara de nojinho. Fiz cara de nojinho, não pisquei. Eu não vejo as redes sociais do Thiago. Eu vou ter que ser bem sincera. As minhas também estão deixando a desejar. Comigo, eu não estou vendo tanto como eu deveria. Eu tenho que acompanhar mais. Ó, meu pai. Que lindo. Aí tem voto, hein? Tem mesmo, tá, seu falador? Ela que falasse Ô, que tem. ô, Robson, voto... Aí pra polemizar, né? Tem- O João é polêmico, né? Tem pra tudo. Tem gente que gosta, como tem gente que não gosta. Eu Pra que convidei mais ele pra vir polêmico pra que o cá. Bolsonaro? Ele tá a foto dele com Jesus Cristo, mas ele é ateu. Ele... Mas o meu pai sabe mais de Bíblia do que tu, tem certeza? De trás pra frente, feito pra trás. Mas Tomar eu- um café agora. Deixa eu tomar um Mas, café. Ó, mas, meu vô, tadinho. mas eu não sou Olha, ateu. gordo desse jeito aqui, ele já subiu, já escalou até a primeira etapa do Everest, subiu o Monte Elbrus, tá? Viajou de Kombi e Tacou fogo viajou. na O meu Kombi. pai conhece mais de 50 países. Mas ele é- Tacou fogo na Kombi, é verdade? Quase morreu. Ó, aqui foi quando ele foi comigo pra Finlândia, foi pra Finlândia pra caçar a aurora boreal, que era um sonho meu. E que ninguém queria ir comigo porque era uma viagem cara. Eu disse, ó, pai, eu vou sozinha mesmo. Tava revoltada. Peguei janeiro, que é o mais frio de lá dele. Assim, tá, mas eu disse assim, Aí pai, eu- eu vou viajar, quem vai contigo? Eu disse, eu acho que eu vou sozinha. Não, pai, vai contigo. Pai, vai contigo. Eu disse, pra que outro parceiro? Então, é doido, é. Mas tem as qualidades dele também. Gordinha, essa aqui é minha sobrinha. A Aurora, lindona. Aí, ó, não tem disso. O João vestido de mulher ali, né? Não. Todo mundo... Eu, assim, as pessoas pegam na corda, mas eu tenho muito orgulho, sabe? É isso aí. E Dá-lhe só pau. pra finalizar, No tá? dia que tu viajar 50 países, tu fala de novo, cara. Não precisa nem tudo. Um dia que subir uma montanhazinha, né? Para carregar o nosso bigode já foi um trabalho, né? Carregar. Ai, meu Deus. Aí isso aí vocês vão botar? Não, isso não vai cortar. Não é. Vocês Não, aqui não vai corta pra nada, corte. aqui pode olhar, É não na corta faca. nada. Não corta nada. Ô, Ana, nós não podemos te privilegiar, já passou 50 minutos. Fique à vontade, tuas palavras finais aí pra gente poder encerrar. Bom, eu vou te agradecer, né? Eu não sei quando que isso vai pro ar. A partir do dia 24 de julho, um por dia em ordem de sorteio. 24 de É julho. uma nós semana antes, estamos- é uma semana antes das convenções. Então, né? então ainda serei pré-candidata, né? Tudo como pré-candidato Tudo aqui, como por favor. pré-candidata. Não, eu quero agradecer, ô Léo, mais tudo que o Robson, né? Né? Não sei. Tô preocupada, não sei se o homem me dá voto ou me tira voto, Léo. O que tu acha? Pecado. Não, eu quero agradecer bastante vocês. O Léo já me deu uma oportunidade uma outra vez, né, Léo? Me pegou aqui, ó. Segunda maior audiência do canal. Só perder pro Chico do sindicato. Mas Mas é- eu lancei bem no meio da greve Mas também, porque né? tu também não dissesse assim que eu vou entrevistar a Ana Carolina, né? Daí, porque eu vou nessa, daí fica todo mundo do governo, sabe, né? Que eles vão ali ver o que eu falo para depois fazer meme. Os bichos são bons para fazer meme. Não, Mas não, eu também mas eu vi ajudo, meme, né? eu vi meme. Eu ajudo. Ai, meu Deus do céu. Não, na verdade, eu quero agradecer, né? Agradecer vocês dois, claro, toda aqui a equipe. Tá cada vez maior das vezes que eu vim. Isso é bom. Tá dizendo aí que é sucesso, que a coisa tá indo para frente. Verdade. Para cá eu posso desejar isso para vocês, né? Que dê bastante sucesso, bastante audiência e traga dinheiro, né? Que também é bom. A gente sabe Não, que isso aqui não, é meio que uma profissão. Eu Conheço só muita quero, gente só ganha quero dinheiro poder com isso. pagar, só quero poder pagar o que eu tô brincando. Isso aqui é o meu lazer. Até porque o café tá bastante limitado. O já dia falou que isso aqui daqui o virar preço tá trabalho, eu caro. largo, eu paro. Não, tem que ser prazer. Eu também penso É, assim. isso aqui é meu lazer, meu hobby. Depois que passar o período eleitoral, se quiser me chamar aqui pra gente rir um pouquinho, eu quero, tá? Dá pra gente rir. Eu quero dizer pra vocês que o meu trabalho como vereador, vocês podem acompanhar nas redes sociais. Eu sempre procuro estar falando lá. Aliás, a gente posta muito menos do que a gente faz para não ser chato demais. Mas é Ana Carolina ADV. Ana com 2 N's, o ADV de advogado, né? Eu já tenho muito tempo ali. Acompanhe. Vou ficar como vereadora, continue procurando por a gente, falando o que tem para falar. Ó, todos os meus amigos aqui, nenhum deles é compradinho, viu?
11 mil seguidores. Que fique claro, né? Tudo Tá, mas também, na raça. mas também tu segue 7.500 só para os outros seguir? Não tinha nem notado. Isso é golpe. Isso é golpe. Ô, Ana, conta verificada é só gente chique que tem aquele azulzinho, né? Viu, Robson? Viu, Robson? Robson Coelho. Como é que tu sabe que a dele não é Que verificada? a gente tá falando antes Mas daqui. tu não nem olha, fala se não olha a rede dele. Não, mas a gente falou disso. Ah, tá. Ele disse que não tinha. tinha. Ele tá com Entendi. problema nas redes sociais dele, né? Tinha 18 mil seguidores e fui bloqueado, né? É. Do Facebook, do Instagram. Fiquei 3 meses bloqueado, agora que tá voltando, mas tem algumas limitações ainda. Tem, mas Mas por questões políticas e de opinião. O quê? O que é Virou, questão o política? jogo virou, agora quer Não entendi. perguntar pra ti, Deixa eu ó. perguntar lá pro Mark Zuckerberg. Como é que é o Xandão, aquela turma lá que vocês... Ah, Ah, tu tá acho dizendo que essa por bola questão toda aí. política que eles Claro, derrubaram. Xandão, não. Meu Deus! Ah, Xandão fora. foi diretamente bloqueado. Não, mas Não, foi, não. foi questões de questões de posicionamento. Logicamente, tô brincando, questão da STF, mas questões de posicionamento e Entendi, que tava acabou botando influenciando. pornografia ali. Não. Mas hoje em dia nem com a bandeira do Brasil pode aparecer mais, né? Ridículo, disse? né? Ridículo. Sério? Ridículo. É. Judicial agora. Sério? Sim, sim, sim. Ah, uma juíza lá, a juíza que se soltar, ela é juiz, se soltar ela cai pra esquerda. É. Bom, isso acabar. mas não deveria, tá? Mas Porque tem sido. tem que ser imparcial quando a gente fala na justiça. É isso aí que a gente tem que bater bastante. Ah, né? A nossa E eu acho que a justiça é gente tem que imparcial, parar gente. com essa história de direita e de esquerda. Eu fiquei bastante chateada que, nesse caso, ainda estou falando. Já deu tempo, né? Já dei meu tempo, né? Ô, Então droga. vai, dale. Só para finalizar, então, quero agradecer de novo, né, vocês aí pela oportunidade, dizer para o pessoal continuar acompanhando o nosso trabalho, pensar um pouquinho no que foi conversado aqui. Vou deixar o meu nome à disposição. Terão outros candidatos legais também, a gente não pode desdenhar isso. Bastante gente interessante. O meu compromisso é aqui com o Itajaí, com a nossa região. Meu trabalho vocês conhecem, não vai mudar muito disso não, tá? Não vai. É mostrar trabalho mesmo, falar o que precisa ser falado, procurar onde ninguém quer ver. E eu acho importante, eu acho que o destaque só é o fato de ser mulher, sabe, Léo? Desse grupo todo que vem aí, eu acho que o fato de ser mulher é importante. É a única pré-candidata mulher? É, né, Léo? Que nós chamamos aí. Não, Campanholo. tem a Campanholo também, né? Tem a Campanholo que já está lá. Acho que a Isso. Campanholo ela já está eleita, né? Eu imagino. É que ela tem uma bandeira e um eleitorado muito diferente do nosso, né? Ela trabalha com a ideologia dela e é a vontade dela, pronto, acabou. Eu sou uma candidata diferente dela, apesar dos nomes iguais, né? Mas dizer que a minha pauta é essa, tá? Como a pauta dela é ideológica, a minha pauta é aqui, Itajaí e a nossa região, com um pouquinho mais de sensibilidade, né? Nós estamos precisando lá na Assembleia, essa é a verdade. Tá, Léo? Tá feito. Então tá bom, Robson? Você tem que Né? ver com o eleitor aí, né? Se Não, gostar, não. né? E tu não é eleitor? Tu, não é? Não, nós aqui eu somos- sou aqui nós somos podcaster. isentos. Era pra mim estar lá E o fora. Robson é co-hoster. Era pra mim estar lá fora fazendo política, cara. Eu tô aqui com você. Fazendo então política. tem que Aqui sair, tu tá né? fazendo política também. Tem que Então sair tá bom. acreditando em alguma coisa. Pessoal, Valeu, pessoal. Obrigado por estarem até aí. Desculpa os demais candidatos, passamos um pouquinho. A Ana conseguiu enrolar nós, começou a falar polêmica. Quando ela começa a falar de polêmica, a gente deixa falar, porque é o que dá audiência. Muito obrigado por estarem até aí. Compartilha, curte, bota pra frente. Vamos expor aí quem são os nossos candidatos, os pré-candidatos aqui de Itajaí. Obrigado, Robson. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, O Ana, microfone tá também. pegando tudo, tá falando. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Léo. Obrigado, Ana, aí pelos teus compromissos com a cidade de Itajaí. Obrigada. Polêmica? Nós falamos polêmica? Até a próxima. Falamos. Falamos, Léo. Ô, Ana, Teve polêmica.